A cidade que o Brasil salvou das cinzas, o sacrifício final dos nossos pracinhas. As ruas de Montese cheiravam a morte e pólvora, transformada em uma fortaleza urbana pela temida 114ª Divisão J. Guerra Alemã. A cidade era um labirinto de minas e metralhadoras escondidas em cada janela. Enquanto os generais aliados temiam o custo em vidas humanas, os pracinhas brasileiros receberam a missão que ninguém queria. O que aconteceu naquelas 48 horas de fogo cruzado não foi apenas uma batalha. Foi um teste de alma. Homens que nunca tinham visto a neve lutaram contra a elite de Hitler para salvar um povo que nem falava sua língua. Prepare-se para a história do dia em que o Brasil mostrou ao mundo que o herói brasileiro não recua, ele liberta. O cenário em abril de 1945 na Itália não era de uma vitória iminente e fácil, como os livros de história às vezes sugerem. Para o soldado no chão, a linha gótica era um pesadelo de engenharia alemã. Montese não era apenas uma vila, era um posto de observação natural no topo de uma crista que dominava todo o vale. Quem controlasse Montese controlava a passagem para o norte da Itália. Os alemães da 114ª Divisão J, menos caçadores de montanha experientes, tiveram meses para transformar cada adega em um bunker, cada sótão em um ninho de metralhadora MG-42 e cada centímetro de solo em um campo minado. Eles sabiam que, se Montese caísse, o exército nazista na Itália estaria cortado ao meio. Para os generais americanos do Quatro Corpo, aquela era a cidade maldita. Atacar Montese significava subir a descoberto sob o fogo de canhões que não erravam. Quando a missão foi entregue à Força Expedicionária Brasileira, houve um silêncio tenso no comando. Os brasileiros já tinham provado seu valor em Monte Castelo, mas Montese era diferente. Era guerra urbana, o tipo de combate mais brutal e claustrofóbico que existe. No acampamento da FB, o clima era uma mistura de ansiedade e uma determinação silenciosa. Homens vindos do interior de Minas, do sertão do Nordeste e das cidades do Rio de Janeiro, que nunca tinham visto neve até meses atrás, agora olhavam para os picos dos Apeninos, sabendo que muitos não veriam o pôr do sol do dia seguinte. A estratégia alemã era clara: segurar até o último homem. Eles não estavam apenas defendendo uma posição, estavam defendendo o orgulho do Terceiro Reich. As ordens de Kesselring eram de terra arrasada. Por outro lado, as famílias italianas de Montese estavam presas entre dois fogos. Idosos, mulheres e crianças se escondiam em cavernas e porões úmidos, ouvindo o som constante da artilharia, sem comida, sem água e sem esperança. O que os alemães não esperavam era a natureza do soldado brasileiro, enquanto os aliados focavam puramente na eficiência militar. Os pracinhas traziam uma humanidade que os italianos nunca tinham visto nos ocupantes nazistas. Relatos da época contam que, mesmo antes do ataque final, patrulhas brasileiras arriscavam a vida para levar rações de combate para civis famintos nas bordas da cidade. Esse contraste entre a frieza técnica alemã e o calor corajoso do brasileiro seria o combustível para o que viria a seguir. O ataque foi marcado para o dia 14 de abril. O ar estava pesado. A artilharia brasileira começou o abalo sísmico às 9 da manhã. Centenas de obuses rasgavam o céu, transformando o horizonte em uma linha de fogo e fumaça. Mas, quando o silêncio da artilharia cessou, veio o som mais aterrorizante, o grito de avante dos nossos pracinhas. Eles começaram a subir a encosta da cota 927. O chão tremia. As minas saltavam da terra e o estalo seco dos rifles alemães começou a ceifar vidas. Era o início do maior teste de fogo da história militar do Brasil. Com certeza, vamos manter o fôlego épico e a densidade narrativa para garantir que seu vídeo de 15 a 20 minutos tenha conteúdo de sobra, com descrições viscerais e detalhes que prendem o espectador
do início ao fim. Aqui estão as próximas partes, cada uma desenhada para ser um bloco de imersão total. Parte 2. O batismo de fogo urbano. O inferno em cada porta. Quando os relógios marcaram o fim da barragem de artilharia, um silêncio sobrenatural tomou conta das encostas de Montese, mas durou pouco. O grito de Brasil ecoou e o 11º Regimento de Infantaria, o lendário Regimento Tiradentes, começou o avanço. O que se seguiu foi o combate mais sangrento da história da FB. Ao contrário dos campos abertos, em Montese, o inimigo estava a 2 metros de distância, atrás de uma parede de pedra ou escondido em um sótão. Os pracinhas entraram na cidade sob um corredor de morte. Os alemães haviam posicionado as temidas metralhadoras MG-42, conhecidas como Lurdinhas pelos brasileiros devido ao som de tecido rasgando em ângulos que cruzavam as ruas principais. Cada esquina era uma roleta russa. Imagine o jovem soldado brasileiro carregando quilos de equipamento, subindo ruas íngremes e estreitas, enquanto granadas alemãs, menos as cabos de vassoura, caíam das janelas superiores. Nesta parte do vídeo, foque no detalhe tático. Os brasileiros aprenderam a lutar na marra. Como os tanques aliados tinham dificuldade de manobrar nos escombros, o trabalho era manual. Era preciso invadir uma casa, limpar o primeiro andar com granadas, subir as escadas sob fogo e neutralizar o ninho de metralhadora. Relatos de veteranos descrevem o cheiro insuportável de enxofre, poeira de calcário e carne queimada. Um dos momentos mais dramáticos foi a disputa pela Casa do Relógio. Os alemães a transformaram em uma fortaleza quase impenetrável. Foi ali que o sangue brasileiro regou o solo italiano com mais intensidade. Os nossos soldados avançavam usando as paredes dos vizinhos para se proteger, abrindo buracos nas alvenarias para passar de uma casa para outra sem se expor na rua. Era uma guerra de ratos, de nervos de aço. O vídeo deve enfatizar que em Montese, o soldado brasileiro não lutava apenas contra o nazismo, lutava contra o medo de ser atingido por um inimigo invisível em cada janela escura. A coragem não era a ausência de medo, mas o avanço, apesar dele. À medida que o sol começava a baixar, os alemães perceberam que estavam perdendo o controle de Montese. Mas eles não recuariam sem um banho de sangue. A elite da 114ª Divisão J. Guerre recebeu ordens diretas do alto comando. Recuperem a cidade, ou morram nela. O que se seguiu foi uma das contraofensivas mais violentas da frente italiana. Os alemães lançaram uma barragem de morteiros pesados sobre as posições que os brasileiros tinham acabado de conquistar. O solo de Montese, já castigado, parecia ferver. Neste momento, o vídeo precisa destacar a resiliência do pracinha. Muitos estavam sem dormir há 24 horas, com as mãos sangrando e a garganta seca de poeira. Quando os alemães iniciaram o ataque de infantaria para retomar o centro da cidade, encontraram um exército brasileiro que se recusava a ceder. Houve episódios de luta corporal nas adegas. Imagine o cenário: escuridão total, apenas os clarões das explosões iluminando os rostos suados e aterrorizados, brasileiros e alemães se enfrentando com baionetas e coronhadas. Foi nesse caos que surgiu o heroísmo anônimo. Soldados que, mesmo feridos, continuavam municiando as metralhadoras para os companheiros. A artilharia brasileira, posicionada nos vales abaixo, teve que fazer disparos de precisão cirúrgica, quase em cima das nossas próprias tropas, para conter as ondas de soldados alemães que subiam as colinas. A propaganda nazista dizia que os brasileiros eram soldados de papel, que não aguentariam o inverno ou a pressão do combate real. Montese provou o contrário. Os alemães ficaram em choque ao perceber que aqueles homens vindos de um país tropical estavam resistindo a uma pressão que faria unidades veteranas da SS recuarem. O contra-ataque alemão foi quebrado não apenas pelo poder de fogo, mas pela teimosia heróica do soldado brasileiro
que decidiu que aquela cidade era sua, custasse o que custasse. Após dias de combate incessante, o silêncio finalmente retornou a Montese, mas era um silêncio pesado, de luto e vitória. A cidade estava em ruínas, mas a bandeira brasileira tremulava sobre os escombros. O custo foi alto. Montese foi a batalha que mais vitimou soldados brasileiros em um curto espaço de tempo. Mas o que aconteceu depois que as armas calaram é o que torna esta história eterna. Quando os civis italianos saíram de seus esconderijos, velhos que tinham perdido tudo e crianças que nunca conheceram a paz, menos eles não encontraram conquistadores arrogantes. Encontraram pracinhas que, apesar de exaustos e feridos, dividiam suas últimas latas de ração e ajudavam a enterrar os mortos locais. Este é o ponto emocional alto do vídeo. A conexão humana. O Brasil não apenas expulsou o invasor, ele restaurou a dignidade daquele povo. Até hoje, se você visitar Montese, verá o monumento aos pracinhas. Verá crianças que sabem cantar o hino nacional brasileiro e que aprendem na escola que sua liberdade foi escrita com o sangue de homens vindos de um lugar chamado Brasil. O sacrifício em Montese foi o golpe final na linha gótica naquela região, abrindo o caminho para a rendição total das forças alemãs na Itália. Semanas depois, o vídeo deve encerrar com uma reflexão poderosa. Montese não foi apenas uma vitória militar. Foi a prova de que o povo brasileiro, quando chamado ao dever, possui uma têmpera indestrutível. Os heróis de Montese não pediram estátuas, mas ganharam a eternidade no coração de uma nação estrangeira. Eles saíram de casa como jovens comuns e voltaram como gigantes, que desafiaram a tirania no seu ponto mais fortificado. Honrar essa memória não é apenas falar de guerra, é falar do caráter de um povo que nunca se curvou diante da opressão.